Estudar em meio à correria da vida moderna é um desafio cada vez mais presente na rotina dos estudantes. Nós recebemos aqui a professora do ensino superior, a Eliciane Aparecida Zen. Prof, seja bem-vinda. Você viu? Eu já chamei ela de senhora, ensino superior, já coloco um prof aqui. Daqui a pouco eu coloco prosa. Rapaz, é o jeito que a coisa anda. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite, Batista, e bom dia a todos os ouvintes da rádio também. Muito bem. Ah, faltou um do Amaral aqui, me perdoe. É Imagina. Eliciane Aparecida Zen do Amaral. Isso. É professora lá da FAG? Sou professora universitária da FAG no Colegiado de Pedagogia. Exatamente, pedagogia. Por que você escolheu ser professora? Falei que primeiro eu faço uma sabatina aqui com o nosso convidado, né? Quando o assunto é educação, principalmente, para entender um pouco. Por que professor e não outra profissão? Eu sempre gostei. Eu lembro-me que na ausência dos professores lá no ensino médio, enfim, às vezes eles pediam para mim passar o conteúdo para os colegas. Então eu sempre tive uma proatividade assim, nessa questão do ensino, de explicação. Eu lembro que tinha que fazer horas extras curriculares e como eu trabalhava, então eu trocava. Eu dava aulas de reforço para os meus colegas, porque eu não conseguia comparecer às aulas extras. Então eu fiz uma negociação lá na época com o colégio e tal, documentaram tudo bonitinho. E eu lembro que eu chegava uma hora antes para dar aula de reforço para alguns colegas, né? Que bom. Então sempre gostei, acho que foi isso que decidiu de fato. E aí eu venho fazendo essa escolha há mais de 20 anos. Ah, que benção. Você começou novinho, então. Comecei novinho. Tô ligado. Ô, prof, é o seguinte, a nossa temática aqui, ela é extremamente interessante, na minha concepção. Aliás, antes quero te fazer uma pergunta também. Quando você disse que você era professora, ou não era professora ainda, mas enfim, você fazia para compensar as horas, né? Você dava reforço de que disciplina? De todas um pouquinho? De todas um pouco, mas principalmente língua portuguesa, escrita, leitura, que sempre foi uma área que eu tenho um carinho assim especial. A língua portuguesa é muito linda, né? Só que ela é problemática, né? Desafiadora, eu diria. É muito desafiadora, mas demais. É algo assim assustador, né? A palavra que você escreve ela do mesmo jeito e tem duplo sentido, né? Por exemplo, exato. E por aí vai. É o porquê junto, porquê separado, com acento. É ruim, é difícil, né, professora? Difícil. Mas a gente vai levando, né? Do jeito que a gente consegue. Vamos lá. A ideia é falar hoje é dia do estudante. Sim. Parabéns a você que estuda. Obrigada. Fico muito exatamente. Todos nós aprendemos, nós aqui, eu aprendo com vocês aprendem. E por incrível que pareça, apesar que quem não acredita, e eu acredito, penso que a professora tem uma cabeça muito boa para isso, o professor também aprende com o aluno, evidentemente, né? Uma vez eu ouvi uma senhora na faculdade dizer, uma professora, professor não aprende com o aluno, como não? Aí passou uma semana, ela ficou 20 minutos ouvindo um colega, que eu só olhava para o colega e para ela a reação dela, porque ele deu uma aula para ela sobre uma disciplina, né? Enfim, não vem ao caso. Tá, prof, e aí, como alinhar tecnologia, atividades em sala de aula, com a atenção que deve ser tradicional no ensino convencional? Como é mesclar isso tudo nos dias de hoje? Acho que também aí nós temos um desafio, né? Que se desenha, mas não é de agora, acho que é de anos, a tecnologia foi chegando. E vou começar dizendo que ela não é a vilã da história, né? Claro, eu acho que tudo, como nós estamos falando de Dia do Estudante, eu também vou falar depois um pouquinho de estratégias de estudo. E aí o professor também, pensando na sala de aula, terá de ter estratégias didáticas para esses tempos de estudo, né? Então, a depender aí da idade das crianças, e pensando na fase de desenvolvimento, tem alguns minutos que elas vão conseguir manter uma atenção um pouco mais voluntária, e aí depois precisa de um microintervalo. E assim é nas atividades de estudo, né? Então, com relação à tecnologia, então nos momentos que for estudar, é de bom tom manter a distância, desligar um pouquinho as notificações, enfim, pensar que agora você vai estudar. O celular, enfim, computadores, a própria internet é uma ferramenta extremamente importante para a pesquisa. Mas há de ter, como tudo, uma certa organização no uso e no tempo que isso, né, nos ocupa. Então, pensando na sala de aula, né, a tecnologia,
a própria diversidade humana, né? Então, nós estamos com muitos sujeitos com necessidades educacionais especiais. E nós, típicos e atípicos, nós precisamos de maneiras diferentes de ensino, no sentido de ter explicações, encontrar a via de acesso para a aprendizagem. Eu acho que o professor é muito isso, né? E aí, quando você fala que o professor aprende com o aluno, sim. Então, eu preciso conhecer, saber o que ele já entendeu e, principalmente, qual é a estratégia de estudo que funciona para ele. Porque mais do que ficar horas e horas estudando, que isso não é bom, então, assim, é muitas horas, vai cansar, vai ter uma vinculação negativa com a aprendizagem. Mais do que isso é perceber como que esse ensino, como que essa aprendizagem funciona para mim. Eu sou mais visual? Eu sou sistêmico, então tenho que fazer mapas e estudo um pouco, tento explicar para o pai, para a mãe, para o professor, para o colega, o que foi que eu entendi daquilo que eu li, né? Então, são estratégias que dão certo. E aí nós levamos isso para a sala de aula, à medida que teórico se mistura com prático, em ouvir, em falar com o aluno. E hoje na sala de aula tem isso muito presente, né? O discurso do aluno é muito bem-vindo. Ali ele vai organizando o pensamento enquanto explica, se fazendo entender com o conteúdo e compreendendo cada vez melhor. Então, como eu sei quando eu entendi alguma coisa, eu consigo explicar para outro alguém. Então, tem que ter essa mediação, né, entre tudo isso. Então, dizer que a tecnologia é a principal vilã, eu acho um pouco equivocado, mas é um conjunto de questões que precisa ser organizada, inclusive o tempo de tela. Precisamos ter equilíbrio na vida em tudo, não é isso? Perfeito. O equilíbrio é a palavra mágica, né? Em tudo. Exatamente. E eu estou atento no que você está falando, professora, porque assim, eu falando da gerúndio, mas vamos lá, na sua fala, seguinte, você desenhou aí uma situação que há 30 anos era muito natural. Vou usar você, o seu nome, olha, eu sou a professora Eliciane, sou professora de português, e é o seguinte, comigo funciona assim, e pronto. Isso acabou, ou pelo menos se não acabou, mas se existe, é equivocado. Tem que haver eu sou professora Eliciane, eu sou professora de português, eu vim aqui para a gente conversar, para a gente falar da língua portuguesa, aquilo que falamos antes é bonita, é rica e tal. Enfim, contar uma historinha e, junto com os alunos, construir uma boa relação e você passando o conteúdo. É por aí, né? Perfeito. Até tem eu acho que é por aí, realmente construir, e aí a gente volta lá em Paulo Freire, quando ele diz, certo, coloca os textos no mundo do aluno, com os temas geradores, e aí tem um poeta, que inclusive ele estará em Toledo ali, no mês de agosto agora, o Sérgio Vaz, e ele começou escrevendo poesias e colocando nos postes, assim, na rua, né? Então ele é um poeta da periferia. Legal. Onde a poesia não pensava chegar, ela ia por meio dos poemas dele. E aí, numa visita a jovens em reclusão da liberdade, por algumas questões que ocorreram lá, e ele estava falando de poesia, e eis que um jovem levanta a mão e diz, mas nós não gostamos de poesia. E aí ele começa a recitar Negro Drama, do MC Racionais. Mas isso é poesia? Questiona o adolescente. Então a gente gosta. O que ele quis dizer? Realmente, vai ali, dá uma olhada o que esse aluno também gosta, o que ele sabe já sobre a língua, o que ele sabe sobre aquele determinado conteúdo. E a partir disso faz a sua aula desenvolver, né? Porque quantas vezes um aluno não estava compreendendo a minha explicação, eu não conseguia acessar, e aí eu pensava, bom, mas aí pedia uma gentileza para um colega de turma, e ali tinha uma didática melhor que a minha, e conseguia se fazer entender com o outro, né? Então nós aprendemos com o outro mesmo, né? É nessa intermediação entre teoria prática e compreender que todos ali, estudantes, professores, têm conhecimentos distintos e um vai poder sim colaborar com o outro, né? Então essa vaidade acadêmica de acreditar que é só o professor quem sabe, eu acho que realmente ela, quiçá, tenha passado o tempo dela, né? Nós precisamos cada vez mais de alunos envolvidos com o conteúdo, querendo falar, tirando as dúvidas, sem medo que uma pergunta pode ser tola, porque às vezes vai com essa dúvida em casa e um problema nunca começa grande. Parabéns pela sua fala. Eu costumo dizer o seguinte, nós tínhamos no jornalismo, na FAG, FAG, um professor chamado Lino Tucunduva Neto. Ele que foi um dos responsáveis pela criação do curso. Ele falava sempre nas nossas aulas, né? Nós temos que parar de reproduzir, nós temos que construir. Perfeito. Né? E é isso que você... eu sou de uma geração, por isso que eu posso falar tranquilamente, professora, e a entrevistada é você, não é entrevista, é conversa, que nós decorávamos, né, lá em 1900 e
80, 79, 80, o nome dos ministros. Olha que pobreza, né? Que é na prova. Datas, né? Datas comemorativas. Tá. Gente, isso sangra o meu coração. É o coração, não é o cérebro não, tá? É o coração mesmo. O cérebro também tem sangue, mas sangue... Porque como isso fez mal, tipo, para mim, para outras pessoas não. E não permitia que eu saísse da minha casinha, da caixinha, não é? Então, hoje a educação mudou, ela tem que ter o conteúdo, que, evidentemente, né? O programático. É isso, perfeito. Óbvio, evidente, né? Mas tem que ter essa interação, permitir que o aluno pergunte. Muitas vezes eu queria perguntar, mas isso deve ser feio, que eu vou perguntar. Aí ia para casa com a dúvida e morria com a dúvida, né? Exato. Porque justamente o que é a dúvida? É aquilo que você não alcançou sozinho. Então, aí vou reler, vou tentar entender. Ok, tá. Claro, hoje com a tecnologia, por isso que eu falei que ela não é a vilã total. Não, pelo contrário, tem tutoriais, tem vídeos, mas nessa miscelânea porque tem muita coisa ofertada na internet. O que escolher? Quem é um professor ou então uma pessoa que vai falar sobre esse determinado conteúdo que eu posso confiar na qualidade do que ele está me trazendo? Porque tem muita oferta na internet. Então, por exemplo, eu trabalho dentre as disciplinas com a educação especial e toda disciplina requer um contexto histórico, com datas, com principais momentos históricos. E com relação às datas, eu sempre falo para os alunos, fiquem tranquilos, isso jamais será cobrado uma avaliação. Porque é muito pobre, né? Ficou na dúvida, não lembrou, vocês têm meio de pesquisa. O que eu estou aqui sugerindo para vocês são alguns sites extremamente confiáveis e algumas fontes de pesquisa que lhe dão mais garantia no que você vai receber, tá? Então, mas... realmente porque tem conteúdos que eles estão historicamente, por uma importância, evidentemente, do que veio antes de nós. Mas não memorizar, ela é uma aprendizagem, por isso também que outra dica, né? Estudar em cima da hora, nas vésperas. Claro que pode dar certo para alguns conteúdos pontuais, mas que não seja uma estratégia de estudo a longo prazo, porque isso efetivamente não gera a compreensão devida daquele determinado conteúdo. Então, é um conteúdo que eu preciso aprender, os macros, né, que eles vão continuar na nossa caminhada escolar durante a vida. Então, não deixe para estudar na véspera, né? Tem estratégias, organiza o teu tempo, organiza o espaço de estudo, né? Embora não são todos estudiosos do desenvolvimento humano que concordarão comigo agora, mas eu sempre vou defender um ambiente organizado para o estudo. Seja a sala de aula, seja o meu quarto em casa, né? Ou então mesmo a mesa principal ali que a família ocupa para as refeições. Então, não é no horário da refeição que eu também vou fazer a tarefa, né? Então, um espaço minimamente organizado me auxilia, tá? Principalmente hoje, com a desatenção, porque se tiver muita coisa acontecendo, aí eu estou tentando fazer a tarefa aqui, o pai e a mãe assistindo um filme legal ali. Não vai rolar, né? Então, eu preciso ter um ambiente organizado para me organizar. E aí, estratégias. Então, tenha tudo que você precisa próximo. O lápis, a caneta, a borracha, o caderno, o livro, né? Eventualmente, a tecnologia. Mas priorize a leitura e a própria compreensão antes de uma pesquisa, né? Porque hoje nós temos lá na criançada, né? Eu estou com a criança pequena, eu estou com o adolescente, estou lá no ensino universitário. Eles têm a tecnologia à mão, mas hoje nós vamos chamar de prompt por conta das IAs, né? Mas a pergunta que eles formulam para o site de pesquisa, por vezes acaba não sendo a melhor, né? Então, até nisso. E aí, como que eu pergunto? Estudando. O que você quer saber? Né? Então, é isso que eu ia te provocar agora, professora. São 7 horas e 35 minutos. O professor hoje consegue receber o aluno curioso e o aluno precisa ser curioso para entender? Acho que né, que daí, o curioso é eu perguntar, né? Isso, pergunta. Acho que são situações interessantíssimas que nós temos na sala de aula, né? O curioso, ele vai te desafiar. Exato, Ele vai colocar um porquê onde você deu uma resposta. Mas por que, professora, isso? Por que isso? O que tá mas me explica, qual que é a relação? É isso. Né? Então, acho que além de nos mobilizar, de nos mover, esses sujeitos auxiliam a ele e o outro, né? E de contrapartida, aquele que quase não pergunta, você pode ir incutindo isso, né? Então, perguntar, tentar explicar, né? Então, eu lembro que em 2023, quando eu tinha uma turma de 5º ano no município, fui professora de carreira, né, do município de Toledo, e aí eu tinha uma turma mista, com ouvintes e surdos, né? Então, eu passava o conteúdo antes para os alunos surdos, as professoras de apoio à diversidade e à inclusão me ajudavam a adaptar, encaminhava algumas instruções para a família e eles que apresentavam a aula
de apresentação do conteúdo, perdão da redundância agora. Então, eu vou Sim. falar sobre o universo, eles faziam a primeira parte para mim, a apresentação. Nisso gerava a curiosidade dos colegas, daquele que não tinha um domínio ainda pleno da Libras, embora a turma veio estudando junto por muitos anos, então eles tinham uma excelente conversação já, e aí a partir dali que eu ia desenvolvendo meu conteúdo. Então eles elaboravam perguntas junto com a classe, enfim, e aí numa atitude de estudante. O que é o grupo de estudo, se não uma belíssima sala de aula? E aí não tinha quem sabia mais ou menos, mas olha, prof, ele colocou a pergunta assim, e se a gente refizer dessa forma? E aí você vai ensinando que de fato é juntos que nós aprendemos. Porque aí você falou há pouco da importância dos grupos de estudo, de estudar junto. E nós temos dificuldade. Às vezes eu estou organizada ali em 4, em 6, mas eu estou no meu individualismo. Sim. Então, ensinar a estudar junto, ensinar o que é um trabalho colaborativo, tem sido um desafio para nós. Para além de um conteúdo que precisa ser ensinado. Não é óbvio. Porque estar sentado junto, fisicamente, ali próximo, não significa que eu estou desenvolvendo o trabalho junto. Então, são questões tão importantes, né, como o aluno que sempre pergunta, ou aquele que nunca pergunta, que eu acredito que a curiosidade de um você pode ajudar, não precisa nem você ficar respondendo o tempo todo. É jogar para um outro colega e juntos vamos tentar responder, né? E as coisas mudaram, né, prof? Didática. Antigamente, voltando antigamente, pra gente fazer, tem que fazer essa correlação, né? Necessária, claro. Porque assim, alguns professores com essa visão, eles faziam os chamados trabalhos em grupo, as provas em grupo, e eu brinco sério, se eu fosse professor, que eu, sinceramente, a única coisa que eu faria diferente na minha vida era essa, não seria jornalista, seria professor, enfim, foi, né? Eu faria muito trabalho em grupo, provas em grupo, entendeu? Isso. Com consulta. Perfeito. É o que eu faria. Porque é um momento, 1 hora, 2 horas que eles vão pesquisar, vão conversar, né? Sobre temáticas. Eles vão tirar 1 ou 2 horas desse período de prova, entre eles, para eles conversarem, se entenderem. E aí, o que menos me interessa é a resposta. Perfeito, mas o caminho é muito mais importante. Eu seria esse tipo de professor hoje em dia, mas com a minha cabeça, agora já foi, tô velho, tô caduco, não adianta mais. Nunca é tarde. O prof, pra gente encerrar o programa, até eu comentei com uma pessoa, ela foi dura comigo, eu falei, eu gostaria tanto que com a cabeça que tem hoje, ter essa tecnologia quando eu comecei a estudar. Claro. Ela falou, mas você viu, deixa assim, tipo assim, viu, bobagem que eu estou falando. Mas é verdade, né? Hoje, na minha profissão, a gente usa tanto a internet, tanta comunicação, isso nos ajuda a conversar contigo. Eu falava antes com o Marco Antônio aqui, 30% mais ou menos do tempo livre, as pessoas ficam olhando para celular no Brasil. 30%. É muito tempo. É muito tempo, porque você pega 7 horas para dormir. Que Exato. não dorme mais ou menos, não é o caso, né? Estou falando a média. Sim. Aí o dia tem 24 horas, tem que provar o contrário. Você fica 30% mais ou menos do seu dia olhando para o celular. Mas olhando o quê? É realmente só olhando. Né? Não é nem enxergando o conteúdo que está ali. É um toque da tela e aquilo muda e aquilo, né? Então, realmente... Prof, para encerrar com você, né, ficaremos horas aqui. A educação, eu costumo dizer que a educação no Brasil tem um atraso de meio século. Isso é opinião pessoal. Até o seu Luiz, lá da Prática, ele já em entrevistas comentava sobre isso, que a educação no Brasil há um atraso muito grande. Mas está evoluindo? Está evoluindo, né? Está evoluindo. Eu sou bastante confiante nisso, mas tem alguns dados que nos mostram, né? Claro, eu acho que com relação à própria compreensão desse arranjo da sala de aula, né? Então é uma evolução em termos de compreensão, de poder colocar o aluno como voz ativa em sala de aula, de poder falar, de poder discutir. Agora, é evidente que nós precisamos... tivemos, né, agora recentemente os resultados do IDEB, né, em Toledo, enfim, assim como, né, no Brasil, enfim, sendo apresentados. O Paraná é o primeiro do IDEB e em segundo está o estado do Ceará. Sempre, né, uma performance maravilhosa lá, né? Muito do que nós aprendemos enquanto professores alfabetizadores, os grandes projetos, né, governamentais em termos de alfabetização e letramento vieram de lá. Então, nós temos o que avançar, mas eu acredito que a gente está num caminho bem interessante, Batista, né, de avanço, de compreensão da educação, e essa arquitetura que se modifica, assim como eu também acredito, né, a humanidade ela vem se modificando, né, então existem outros jeitos de ser, e este jeito de ser
precisam estar em todas as esferas sociais e, claro, que na escola. Então, os modos de ensinar mudaram porque esse público também mudou, né? Também. Então, não que anteriormente era muito pacífico, talvez não tínhamos liberdade de fala como os nossos têm agora. E aí também, né, em alguns momentos, o comportamento de plateia, né, ensinar para a criança desde pequena que em alguns momentos ela vai precisar ouvir, né, o colega, o professor, né, inclusive se ouvir. Então, mas precisamos avançar. Em termos de conteúdo, eu acho que a meta é isso, por isso que de tempos em tempos os projetos políticos pedagógicos das instituições, eles são revistos, relidos, reescritos, e as próprias leis, né, as metas dos planos nacionais e estaduais e municipais de educação, que é justamente para nós estamos indo bem, mas tem como continuar avançando, né? E aí, esses projetos, estas metas, elas estão organizadas. Então, é olhar para aquilo que nós já temos, né? Tentar manter a qualidade e olhar para as fragilidades e avançar. O que tem sido um desafio, eu acredito, para todos os municípios, né? E não só para o nosso país, claro. Tá certo. Professor, o tempo acabou. Quero dizer que eu passei a ser seu fã. É verdade. E ao contrário, e aí entra num campo minado, né? Ainda mais no sul do Brasil, em Toledo. Você citou Paulo Freire. Eu li muitas coisas do Paulo Freire, com humildade, evidentemente. Ele é extraordinário e muitas pessoas, infelizmente, não entendem isso. E eu tenho essa preocupação, que daqui a pouco eles podem, por motivos bobos, na minha concepção, Paulo Freire quer o quê? Quer que as pessoas pensem. Perfeito. É uma educação política, mas no sentido não político-partidário. Nunca foi essa discussão, né? Ontem ainda na sala de aula eu falava isso, né, para os acadêmicos. Então, é enquanto senso crítico, né? O que é um sujeito ser político? Ele compreender. Compreender o quê? O mundo ao seu entorno. Por que isso funciona dessa forma? E não existe outro caminho a não ser pela via do estudo, né? Já falando aí ao Dia dos Estudantes, então, que senão a leitura, a escrita e a conversação entre os pares, né? O diálogo. Perfeito, porque ter opiniões diferentes é até sadio. Muito né? bom. É bom, mas para que a gente tenha as nossas certezas, vamos tentar nos fundamentar teoricamente, né? Então, leitura, para daí sair disseminando algumas opiniões. Professora, volte outras vezes, prazer em tê-la aqui na programação da União. Muito obrigado, viu? Eu quem agradeço o convite e certamente voltarei outras vezes. E um feliz Dia do Estudante para todos nós que somos eternos estudantes. Exatamente. Tive o privilégio de conversar com a professora Eliciane Aparecida Zen do Amaral. Passou rapidinho o tempo, hein, Wagner? A gente volta na sequência, tem 2 blocos ainda, evidentemente. Daqui a pouco tem Deborah de Cascavel, tem Marco Antônio que volta. Tem muita notícia para você. Feliz Dia dos Estudantes. E vou repetir, gente, pensem, né? No caso, língua portuguesa, gente, pense. Nós devemos pensar, tá? É assim que funciona. Até já.